Fala galera, sejam bem-vindos à aula 3 de Lógica de Programação. Nessa aula de hoje vamos falar do diagrama de bloco. Quem não conferiu a aula 2 e a aula 1 já dá uma olhada aí que está no canal. Nessa aula 3 nós vamos adquirir os seguintes temas: diagrama de bloco e a sua simbologia, constantes, variáveis e tipos de dados, operadores lógicos e racionais e o nosso exercício de sempre, que a gente sempre deixa no final do vídeo. Então, vamos lá com a gente para a aula 3. Primeiro, vamos falar do diagrama de bloco. O que é o diagrama de bloco? Bom, um diagrama de bloco de um sistema, ele é uma representação das funções desempenhadas por cada componente e de fluxo de sinais. Esse diagrama indica a inter-relação que existe entre os vários componentes, onde todas as variáveis do sistema são ligadas a outras através da relação entre a entrada e saída dos blocos. Ele é composto pela entrada e saída entre os blocos. Com ele, nós podemos definir uma sequência de símbolos com significado bem definido. Portanto, sua principal função é de facilitar a divulgação do espaço de um processamento. Resumidamente, o diagrama de bloco ele é um sistema que representa entrada e saída entre blocos e passo a passo de um processamento. Falando ainda do diagrama de bloco, vamos para a sua simbologia. Existem diversos símbolos em um diagrama de bloco. Os mais utilizados são o terminal, que ele indica o início ou o fim de um processamento, exemplo, o início do algoritmo. Ele é representado por esse reto oval e ele indica o início e o final. Aí temos o processamento, que ele é um retângulo. Ele é o processamento em geral. Por exemplo, ele calcula os dois números. Ele fica abaixo do início. Então, utilizamos o oval e embaixo utilizamos o retângulo com o processamento. Em seguida, vem o de entrada e saída. Sua função é de operação de entrada e saída de dados. Por exemplo, leitura e gravação de arquivos. Depois temos o símbolo decisão. Ele indica uma decisão a ser tomada. Por exemplo, a verificação do sexo. Temos o desvio, que ele é utilizado por uma bolinha. Ele permite o desvio para um ponto qualquer programa. E temos esse outro retângulo meio torto aí, ele indica a entrada anual. Indica a entrada de dados através do teclado. Por exemplo, digita a nota da prova 1. Em seguida temos esse embaixo, o símbolo SB, que ele mostra a informação dos resultados. E o exemplo dele é que ele mostra o resultado do cálculo. E embaixo temos o símbolo relatório, que ele tem a função de relatório. Ao lado aí nós temos um pequeno exemplo do início, que ele é utilizado pelo oval. Embaixo temos o processamento, que ele indica pegar a bala, e em seguida temos o da decisão, que ele é de morango. E aí tem a setinha para ligar ele, tem do sim ou não. Na setinha do sim nós temos outro processamento, que significa não chupar a bala, e do outro lado temos retirar o papel, chupar a bala e jogar o papel no lixo. Esse é o processamento da bala. E no meio dele temos o do desvio. E no final temos o do fim, que ele está indicando no início e no fim. Bom, já que já vimos essa parte do diagrama de bloco e sua simbologia, vamos para constantes, variáveis e tipos de dados. O constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. A constante é classificada como sendo numérica, lógica e literal, conforme o seu tipo. Como, por exemplo, em uma média, sendo representado como valor significado de uma lista de números. Exemplo, P1 mais P2 mais P3 sobre 3. Nesse caso, o constante seria o 3. Ele é um valor numérico, né? Então, esse é o constante, um determinado valor fixo que nós modificamos ao longo do tempo. Aí temos também as variáveis. O que é uma variável? É uma representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória, cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar
um vir de cada instante. Exemplos de variáveis. Temos aí o início, que é representado pelaquela simbologia. Aí temos o processamento. Declara inteiro número 1 igual a 3, declara inteiro número 2 igual a 8 e declara inteiro soma. Quando somar esse número 1 com o número 3, ele vai exibir a soma. E exibindo a soma, temos o resultado e temos o fixo. No entanto, posso destacar com as variáveis. Declara inteiro 1, declara inteiro número 2 e a soma do número 1 e número 2. Esse é um exemplo de uma variável. Agora vamos falar dos tipos de variáveis. As variáveis e constantes podem ser de 4 tipos: numéricas, caracteres, alfanuméricas ou lógicas. As numéricas, o que são as variáveis numéricas? São específicas para armazenamento de números, que posteriormente poderão ser utilizadas para cálculos. Podem ser ainda classificadas como inteiras ou reais. As variáveis do tipo inteiro são para armazenamento de números inteiros e as reais são para armazenamento de números que possam casar as decimais. Eles são usados nas casas decimais. E os caracteres, o que são os caracteres? São específicas para armazenamento de conjunto de caracteres que não contenham números literais. Exemplos nomes. Os caracteres eles não contêm números. O alfanúmeros, o que são? São especificadas para dados que contenham letras ou números. Podem, em determinados momentos, conter somente dados numéricos ou somente literais. Se usada somente para armazenamento de números, não poderá ser utilizada para operações numéricas. E as lógicas armazenam somente dados lógicos que podem ser verdadeiros ou falsos. Agora vamos falar dos operadores. O que são os operadores? São meios pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro do computador. E está dividido em três dores de operadores: aritméticos, relacionais e lógicos. Os operadores aritméticos são mais utilizados para obter resultados numéricos. Além da adição, subtração, multiplicação e divisão, podem se utilizar também a operadora para exponenciação. Os símbolos para os operadores aritméticos são o de adição, que nós utilizamos, subtração, multiplicação, divisão, resto de divisão, incremento e decremento. Esses são os símbolos dos operadores utilizados. Temos a sequência lógica das operações aritméticas. Primeiro são os parênteses, segundo esses dois pontinhos que são as exponenciação. Temos o de multiplicação e divisão, que aparece primeiro, e o do soma e subtração, que aparece primeiro também. Esses são a sequência lógica das operações aritméticas. Agora vamos falar dos operadores relacionais. São utilizados para comparar extremos de caracteres e números. Os valores a serem comparados podem ser caracteres ou variáveis. Estes operadores sempre retornam valores lógicos, verdadeiro ou falso. Para estabelecer prioridades no que diz respeito a qual operação executar primeiro, utilize o parêntese. Temos aí os operadores maior que, aí utilizamos o sinal de maior que. Temos o maior ou igual, o menor que e o menor ou igual. O igual, o diferente e o idêntico. E aí temos um exemplo de maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, diferente ou idêntico. Observação. O maior e o menor também é utilizado como diferente de. Agora vamos falar dos operadores lógicos. Eles servem para combinar resultados de expressões, retornando-se o resultado final é verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos são e AND, e ele é representado por essa letrinha E. Uma expressão AND é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Temos o ou, que é utilizado por esses dois tracinhos. Uma expressão boa é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira. E o não e o notas, utilizado pela exclamação. Essa expressão inverte o valor da expressão ou condição. Se verdadeira, inverte para falsa e vice-versa. E temos aí um pequeno exemplo. Suponha que temos três variáveis: A igual a 5, B igual a 8 e C igual a 9. Expressões e resultados. Então, temos aí o exemplo. A é igual a 8, logo, AND B é maior que C, então ele é falso. Se o A for maior ou menor que B, ou B
B maior que C, ele é verdadeiro. Se o A for maior que B, ele não é verdadeiro. Se o A for menor que B e B maior que C, ele é verdadeiro. E se o A for maior ou igual a B, o B igual a C, ele é falso. E se o A for menor ou igual a B, ele não é falso. Agora que já vimos, já temos uma noção básica, vamos para um pequeno exercício. Primeira questão. Tendo como base o exemplo dado anteriormente, cria uma tabela e informe-se as expressões com variáveis sentimentos 7, profissão 4 e qualidades 8 são verdadeiro ou falso. Vamos para a resolução. Temos aí o igual a, não igual a, o maior que e o maior que. E aí temos a resolução, vocês acompanham direitinho na tabela que vão entender. Questão 2. Sabendo que A é igual a 2, B é igual a 5 e C é igual a 4, informa as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas. B, ele é maior ou igual que A mais 2. Vamos lá, B é 5. B é 5, ele é maior que 2 mais 2. Maior ou igual? Sim, ele é verdadeiro. Então, letra A está correta. Letra B. A mais C é igual a B. Temos A com 2 e C com 4. 2 mais 4, 6. 6 é igual a 5. Não, ele é menor. Então, ele é o quê? Falso. Letra C. C, 4. Ele é menor que B vezes A. 5 vezes 2 é 10. Então, C, 4 é maior que 10. Menor, no caso, sim, verdadeiro. Letra D. B mais A. 5 mais 2. Ele é menor que C. 7 é menor que 4? Não, então tá falso. E C mais A, 4 mais 2, ele é maior que B? Sim, é verdadeiro. Então, letra E é verdadeiro. Foi isso, galera, mais uma aula. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.